E aí, galerinha, beleza? Então vamos lá, dando continuidade a esse tema do período regencial que o Brasil passou. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cultura e sociedade. Então ali o período regencial, na página 11 do CA de vocês, o livro de atividades, do caderno de atividades, ele na página 11, lá em cima, a gente vai falar um pouco sobre cultura e sociedade. Então ali diz o quê? No período regencial, as populações se identificavam culturalmente mais com a região onde moravam do que com uma identidade nacional. Então as pessoas tinham uma identificação regional, assim como acontece até hoje no Brasil, né? O Brasil é um país de várias culturas e cada região, no sul, sudeste, Nordeste, tem uma maneira de viver, uma maneira uma cultural diferente uma da outra. Então até pelo clima, um pouco também a parte colonizadora que teve naquela região, as influências, aqui no sul a gente teve muita influência de outras migrações europeias, então você tem alemães, italianos, poloneses, né? E você pega o Nordeste, tem os holandeses, então você tem algumas diferenças culturais. E nesse período eles queriam que o Brasil tivesse uma mesma cultura, uma mesma identidade cultural do modo geral. Então ali, por isso os governantes tomaram medidas para incentivar o desenvolvimento de uma cultura, de um sentimento pátrio. Eles acreditavam que a criação de uma identidade comum aos brasileiros era um fator essencial para a consolidação do Brasil como nação. Algumas instituições foram criadas a fim de contemplar o ensino, a história e a memória dos brasileiros, como o Imperial Colégio de Dom Pedro II, em 1837, além do Arquivo Nacional e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ambos em 1838. Então também criando essas instituições, criando colégios que tivesse um padrão de estudo, eles imaginavam que conseguiriam padronizar um pouco essa ideia nacional, essa nacionalização, né, esse amor à pátria também que eles desejavam nesse sentido. Então o processo regencial do Brasil ele foi um processo bem complicado, porque não se tinha o imperador em questão era Dom Pedro II, que era uma criança, e esses regentes tinham que administrar o Brasil. E claro que a população estava descontente com tudo isso, e com toda essa administração, e as mudanças que ocorriam com cada regente que assumia, ou os regentes que assumiam, né? Quando era a regência una, ou era três regentes mesmo, sempre tinha as mudanças e normalmente desagradava parte da população. Ou regiões também, como a gente falou sobre regiões e cultura. Então, se você pegava o Nordeste, produzia-se açúcar, se você pegava o Sul, produzia-se charque, né? Então essas culturas assim o governo tinha que administrar para que conseguisse agradar a todos, e isso, claro, que era uma situação mais difícil, além do lado político, a maneira de administrar, tudo isso complicava muito esse entendimento da população nesse período. Então as revoltas e as rebeliões se tornavam comuns assim, se tornaram comuns nesse período. Então ali na página 11 temos ali rebeliões. As rebeliões ocorridas durante o período regencial tiveram motivações diversas. Então, como eu falei, várias motivações. Né? Havia aqueles que questionavam a legitimidade do poder regencial, né, do governo regencial, outros que disputavam o controle de determinada região e membros das camadas mais populares que exigiam melhores condições de vida. Então vocês notam assim que existiam vários fatores que provocavam essas rebeliões, porque cada um, não era todo mundo que queria a mesma coisa. Então alguns queriam queriam condições melhores de vida, as camadas mais populares, que estavam passando por dificuldades.
É, alguns queriam um melhor trato ao seu produto para venda, alguns não concordavam com o governo regencial, e assim existiam várias ideias e vários questionamentos com relação a isso. Então, nem cada rebelião tinha a sua particularidade, né? As suas ideias e seus objetivos. Ali tem um quadrinho com as rebeliões, e na página 11 mesmo, começa ali, vai até a 12. Ele fala um pouquinho de cada uma, dá uma pinceladinha, né? Fala alguns detalhes de cada uma, para a gente ter uma noção. E eu vou pedir provavelmente um trabalho sobre elas para vocês. Bom, ali temos as rebeliões. Temos a cabanagem. A cabanagem ocorreu onde? No Pará, os anos 1835 a 1840. Ela durou 5 anos. Então foi uma rebelião bem extensa. Causas: descontentamento com os governos local e nacional. Então, ali os objetivos: estabelecer um governo que melhorasse as condições de vida da população e expulsar os portugueses considerados causadores da pobreza. Então, ali já tem um objetivo dele expulsar esses portugueses que eram considerados exploradores, causavam a pobreza da população. Consequências: em 1840, os cabanos foram completamente derrotados pelas forças militares do governo regencial. Mais de 30 mil pessoas morreram. Então pense que foi muita gente, foi realmente uma guerra, onde você perdeu mais de 30 mil pessoas entre os soldados do governo e os revoltosos também. Tá? E foi dado fim em 1840, foi dado o fim dessa rebelião. Temos ali a Rusga, foi no Mato Grosso, 1834, 1835. Então já foi um pouco mais curta, comparando com a cabanagem. As causas ali: disputa pelo poder entre sociedade filantrópica e sociedade dos zelosos da independência. Então ali foi uma disputa política, uma disputa onde dois pensamentos, né, uma filantrópica e outra, que zelavam pela independência. Então eram dois pensamentos, duas ideologias que entraram em conflito e começou essa rebelião. Os objetivos: solucionar a crise econômica e consequente e o consequente aumento da miséria social. Então, claro, o Brasil também passava por um período de miséria, porque não se tinha tanto emprego, a economia não estava bem nesse período, e a população estava em um momento de crescimento e precisava melhorar essa situação de renda, ter mais condições de vida para essa população. Consequência: o movimento foi repreendido, enquanto alguns participantes foram presos, outros foram condenados à morte ou a trabalhos forçados. Então, também foi condenado à morte alguns. Ela já não foi tão violenta quanto a cabanagem, mas ela teve a sua repressão também. Temos ali a Balaiada, Maranhão, 1838, 1840, decadência da produção de algodão e disputa entre liberais e conservadores. Tomar o poder local, estabelecer a economia e melhorar as condições sociais. Após quase 2 anos de conflito, os líderes e demais participantes foram reprimidos. Aproximadamente 12 mil pessoas morreram no conflito. Então vocês vejam que ali durou 2 anos também, a balaiada, e 12 mil pessoas acabaram perdendo a vida nesse conflito também. Então ali temos os malês, né? Salvador, 1835, imposição do catolicismo e maus tratos sofridos pelos escravizados. Então, assim, essa ideia de que estava impondo o catolicismo, e os escravos estão sendo maltratados, assim, principalmente em Salvador, onde tinha-se muitos escravos, né? Então houve essa revolta também. Então os objetivos eram acabar com a escravidão, garantir a liberdade de culto e implantação de uma monarquia islâmica no Brasil. Sim, porque tinha uma influência islâmica muito grande naquela região. E
eles não queriam mais essa ideia do catolicismo, né? E de catequizar essas pessoas, eram contra também. Então esses malês que tinham essa influência já, né? Esses africanos que tinham essa influência do islamismo também. Então os malês foram reprimidos, torturados e executados pela Guarda Nacional e pelo Exército. A Guarda Nacional que foi criada, lembro, né? Para fazer toda aquela repressão com relação às rebeliões também. Agora a gente vai para a página 12, ali tem mais duas ali, né? Então fala ali a Sabinada, na Bahia, também, né? 1837 e 1838, as causas. Não aceitavam, não aceitação do governo regencial por parte dos liberais da província. Então eles não aceitavam esse governo regencial. Eram contra esse sistema de governo regencial. Objetivos: tornar a província da Bahia independente até que Dom Pedro II assumisse o governo. Então a ideia deles era virar independente até que Dom Pedro II assumisse o governo e eles voltariam a fazer parte desse Império Brasileiro. Então as consequências. Em 1838, após intenso conflito, o movimento foi contido, mais de 1.300 pessoas morreram e os líderes foram mortos ou exilados, né? E temos ali a Farroupilha, que foi aqui mais regional, mas que ainda teve resquícios aqui também em Curitiba. Então a Farroupilha ali, Rio Grande do Sul, 1836 a 1845. Então vocês vejam que ela foi muito longa. As causas: questionamento dos altos impostos e baixos preços dos produtos estrangeiros que concorriam com os produtos locais. Então essa carne que eles faziam, o charque, vinha charque às vezes da Argentina com um preço mais baixo e o deles ficava mais caro, então ela tinha essa dificuldade. Então essa falta de apoio, essa desvalorização com o produto nacional que culminava nessas revoltas também, tá? E não foi diferente aqui com a Farroupilha. Objetivo: separar do Brasil a província de São Pedro do Rio Grande do Sul e implantar uma república na região. Então eles queriam uma separação do Império Brasileiro e criar a sua própria república. Após anos de conflito, o governo decidiu negociar com os farrapos, aumentando os impostos sobre produtos estrangeiros e anistiando os participantes da revolta. Então deu fim à revolta ali e o governo cedeu, né, que talvez seria o mais justo naquele período, que era melhorar as condições e aumentar os impostos dos mesmos produtos fabricados aqui, aumentar os impostos dos produtos de fora. Tá? Então ali são algumas dessas revoltas, a gente vai trabalhar ainda essas revoltas para frente aí. E ali embaixo, na página 12, fala também sobre o golpe da maioridade. Então, Dom Pedro I, como eu já falei, né, ele ficou com 5 anos de idade, mas quando ele atingiu 14 anos de idade, então foi a medida, o golpe da maioridade é o seguinte, está escrito ali na 12 mesmo, embaixo vocês vão localizar ali, foi a medida tomada pelos deputados liberais para antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, no caso Dom Pedro II, em 18 de julho de 1840. Por causa da instabilidade provocada pelas revoltas ocorridas no período regencial, Dom Pedro, com 14 anos, foi coroado como segundo imperador do Brasil e daí ele assume o Império Brasileiro e se torna imperador com 14 anos de idade. Então eles anteciparam essa maioridade, então por isso que eles falam desse golpe da maioridade, porque o Brasil estava com muitas crises políticas, econômicas, e eles acharam uma maneira de antecipar essa coroação de Dom Pedro II, que as coisas iriam melhorar, tá bom? Então, gente, a gente termina aqui mais um videozinho com esse conteúdo. Lembrando que a gente continua nas lives, fazendo umas revisões, corrigindo os exercícios, para que a gente consiga melhorar um pouco essa passagem de conhecimento, essa troca de conhecimento entre a gente, tá bom? Um abração a todos, qualquer coisa chama o professor também no particular, no grupo, manda um recadinho lá, tamo junto, um abraço a todos.